A galera que busca gerenciar tempo, energia e dinheiro tá fadada ao fracasso. Assim. Os típicos Faria Limers que podiam vir para cá, bancar umas estadias aqui no Ceará, trabalhar de home office e fazer umas aulas de kite. Né? Se eu não vou ser o empregador, eu vou ser o empregado, o que eu preciso colocar na minha conta para fechar para mim? Tô nem falando de salário, cara. É de fato. Trabalho, para mim, vai ser igual o tempo que eu troco, né, do meu dia, mais o que eu aprendo, mais o que eu aplico, o que eu tô aprendendo no dia a dia. Fala pessoal, hoje a conversa é exclusivamente entre Chang e Lucas Kate. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as nossas vidas. Primeiramente, queria saber aí, Kate, onde é que você está nesse momento? Fala aí pro pessoal, fala um pouco de como é que você está por aí e compartilha com a gente aí um pouco da experiência de estar onde você está. Bom, mas para começar, eu estou em Porto, Portugal. Mudei final do ano passado e eu vim aqui. Sempre tinha vontade de morar fora do Brasil. Depois a gente pode falar mais, porque essa minha vontade, né, é meio filosófico, mas depois eu explico melhor. Mas, cara, tô aqui em Porto, Portugal, cidade bem maneira, um país bem legal. Apesar da língua ser parecida e a gente ter muita referência, né, principalmente da língua, né, lá no Brasil. É uma cultura diferente, mas aqui eles consomem muito Brasil também, isso é muito da hora. Tipo, às vezes eu vou no mercado, assim, tá tocando, sei lá, um sertanejo no supermercado aqui em Portugal. Quando eu fui turistar um pouco também, eu fui lá para os pontos turísticos. Você ouve muito mais o português do Brasil do que de Portugal. É muito português, é muito brasileiro aqui mesmo. Então, estou trabalhando aqui como engenheiro de dados. Eu fiz engenharia química, eu estava pensando nisso hoje, que a gente ia falar tal, né? Eu fiz engenharia química, achei que eu nunca ia ser engenheiro, mas, pô, é legal que agora eu trabalho com engenharia, nada a ver com química, mas é engenharia, então é legal que a gente tem uns conceitos de engenharia aqui no dia a dia para resolver. Mas, bom, depois eu falo mais sobre. Conta aí, onde você tá? Essa casa bonita aí com piano, uma lareira. Olha, minha casa não tem piano, não tem essa lareira e nem tem esses sofás gigantes. O sofá é pequeno aqui, eu vivo num lugar bem mais simples do que essa casa, um apartamento. Mas hoje eu moro no Ceará. Eu moro, na verdade, numa cidade ao lado de Fortaleza, tá? Então não é exatamente Fortaleza a capital. E ela se chama Caucaia. E eu tô numa praia chamada Icaraí, tá? Que faz parte do município de Caucaia. E aí no Icaraí era um pico de surf antigamente. Antigamente não, atualmente também. Mas antes já teve campeonato brasileiro aqui no Icaraí. Entendeu? De Era um surf mesmo. pico brasileiro referência de surf. Da Então hora. aqui é como se fosse um bairro habitado por surfistas, não diria pescadores, mas diria bem surfistas, né? E era muito turístico também. O pessoal de Fortaleza saía de lá para passar o fim de semana aí na orla, porque era super bonito. Tá. Né? Aí o que aconteceu? Cara, foi crescendo, né? Então, aqui no Icaraí, o mar começou a avançar demais na praia. Então começou a destruir alguns lugares aqui, umas casas tal, e aí eles começaram a reformar, colocar umas pedras, aí começou a aparecer uns paredões, e aí começou a crescer mais para frente, que é no Cumbuco. Cumbuco que é o pico de surf, né? Desculpa, de kitesurf, tá? Não de surf. Lá não tem onda como aqui. Tá? Então, lá começou a se desenvolver mais, sendo que o kite também é um esporte para pessoas com poder aquisitivo maior, e é um esporte mundial também, é um esporte que, cara, a galera do mundo inteiro vem para cá para fazer kite. Então eu tô vizinho ao Cumbuco, que é 15 minutos de carro, né? Eu tô a 40 minutos de Fortaleza, do centro. É pertinho Então ainda, mano. então para mim assim, eu tô num lugar bem estratégico, né? Da Eu tô hora. perto do meu lazer,
tô perto também do No trabalho. centro ali e tal. Assim, Você se eu vai pra precisar resolver Fortaleza, alguma tipo, coisa, várias vezes por semana? Você acaba umas indo? 2 vezes, umas É? 2 vezes por semana eu vou. A trabalho, vou lá visitar Tá, umas lojas, visitar cliente, né? Às boa. vezes tem que resolver alguma coisa ir pro shopping. Tá, Aí você faz esses rolê tudo de uma vez, né? Você tá, sai de sim. manhã, já vai dar o rolê inteiro, faz shopping, faz compras, come no lugar legal, tal, vê alguém. Aí depois você volta acabado, volta assim, É, dia de cidade grande, né? eu imagino. Então, minha mãe veio pra cá, ela falou, nossa, Legal. parece que você mora no interior, né? E realmente o clima é de interior, cara. Assim, pouca Tá gente, bem poucos carros, não tranquilo. tem, bem tranquilo, é. E assim, a grande vantagem de eu estar aqui é que eu moro a exatamente 10 minutos do mar, assim, a pé. Tipo, saindo da porta de casa, eu já cronometrei. 10 minutos, eu tô dentro do mar, do pico de onde quebra a onda. Da hora. Então, eu tô podendo surfar de manhã, fim de Que é semana, eu vou em pro Cumbuco Caraí. rapidinho, no Icaraí. Em Caraí, que era o point do surf, que agora não é mais tanto. Isso, Por causa isso, o que. famoso Icarauai. Icarauai. Por que Icarauai, Icarauai? porque a galera brinca Chama aí, né? assim. Sempre Tá. bota esses nomes americanos, Icarauai, Ah, tá. Ah, tá. Cal Califórnia, a Calcaia virou Cal Entendi. Califórnia. Não, fica Mas só mais de chique. brincadeira, É igual Mas aqui é o Icaraí. profissional, sei lá, qualquer tipo de profissional começa a falar uns jargões em inglês aí só pra parecer que sabe É, mais. Tipo é. forecast, essas Só paradas. para dar uma, dar uma valorizada no local, né? Que É, não, é tá certo, o mano. Icarauai. E assim, Da realmente hora. é um pico, putz, é um povo que recebe as pessoas, né? Vem surfista de fora, você não vê esse que o pessoal fala de localismo, assim, né, do pessoal querer proteger, falando, não, você não é daqui, você não surfa aqui. Nada Uhum. disso, né? O pessoal recebe super bem a Da galera. hora. Tem correios, tem mercado, tem comércio, pô, então tem tudo que eu preciso aqui. E eu fico longe da cidade grande, que para mim, assim, em algum momento eu acho que eu vou ter que voltar a morar em cidade grande, né? Acho que um Tá. momento breve, mas no momento eu tô curtindo bastante onde Mas eu você tô. sente falta, assim? Ou você fala, ah, algum momento eu vou ter que voltar pra cidade grande, seria mais Cara, por quê? provavelmente quando estruturar uma família, né? Ah, tá. Porque quando você pensa em colocar, né, um filho numa escola aqui, putz, aí a cidade não tem essa estrutura para isso, dá uma boa Uhum, educação, né? Mas, por exemplo, uma alta aqui também, a entendi. academia que a gente vai, putz, é, você faz o exercício que está disponível, entendeu? De tanta gente que tem, pô, você vai ver lá todas as máquinas sendo usadas, você vai fazer o exercício que tem a máquina livre Isso naquele também eu instante. faço também, mano. Eu, tipo assim, eu vou na academia, a Bia, que é minha noiva, ela até me zoa. Porque eu não tenho treino assim, eu não gosto de personal trainer, essas paradas. Então eu sei Aham. os exercícios, aí eu só vou na máquina que tá livre. Aí ela fala, como que foi o treino hoje? Aí eu falo, meu treino foi o treino livre, né? Eu vou onde tá livre, os equipamentos estão livres, assim. Não importa se é costas, peito, dane-se. E eu, assim, Aham. academia eu não passo de 20 minutos, mano. Tipo, meu, não consigo, velho. Eu vou, porque é importante, né, Sim. fazer o mínimo exercício, mas eu não curto muito não, cara. Eu tô nesse nível também. É tão importante, cara, mas um dia vai acontecer. Um dia vai chegar uma hora que eu só vou ter isso para fazer, só vou ter academia para fazer e eu vou ter que fazer, entendeu? Sim, Aqui eu sim. tenho muita coisa para poder aproveitar ainda. De manhã eu já Sim, vou surfar. você já faz um Aí já exercício. fica, cara, já fiz o já paguei o dia, né? Já paguei do dia. E, tipo Então, assim, não vou mais. o surf, depois a gente vai para uns assuntos mais, acho que, uns assuntos mais, vamos dizer assim, sérios, né? Mas o surf em si, como que é? Você, tipo, que hora você acorda? Você vai lá, não é, eu não sei se todo dia dá onda ou às vezes não, então você tem que ver alguma coisa antes de dormir, ou o clima, o horário que vai nascer o sol. Como que é para ser e que horas você tá no mar ali e tal? Certo. A natureza é quem manda e ela varia bastante. Existem as previsões, né, de acordo com os meteorologistas, enfim, as tábuas de maré,
tem as correntes marítimas, então tem vários fatores para que você tenha uma condição boa para o surf. E aí o que depende para o surf? Cara, o ideal é não ter vento, né? Começa aí. Pode ter vento? Sim. Aí, assim, de preferência um vento que é terral. O que é um vento terral? É o vento que sai da terra para o mar. E o vento Tá, maral é o do mar para a terra. tá, Quando o vento é terral, imagina que vem uma onda que vai quebrar, que está querendo quebrar, e aí o vento terral, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a formar essa onda melhor. Né? E aí tá, faz uma onda mais tubular. Então, primeiro, né, ter vento ou não. Quando não tem vento é o ideal, porque não tem influência do vento para a formação da onda. Se tiver o vento, que ele tenha pelo menos o terral. Se for maral, vai ser ruim. Né? E também tem a questão da maré. Né? Não sei se você sabe, mas a cada 6 horas existe o ciclo da maré. Né? A maré alta e maré baixa. tá. Então, suponha que, por exemplo, hoje, 6 da manhã foi maré alta. Meio-dia vai ser maré baixa. Entendeu? E aí passou 6 horas, 6 da tarde vai ser maré alta de novo. Hum, Mas não vai ser exatamente 6 horas, vai ser 6 horas e alguns minutos. Por quê? tá, Porque se hoje a maré alta foi 6 horas, amanhã 6:30 vai ser maré alta. tá. Sacou? Então ele varia todos os dias um pouquinho, né? Mas tem esse ciclo. Maré Ciclo de, em seca, média, maré seis, alta. 6 horas. É, exato. E para quem não entende nada, é bom surfar na maré alta ou maré baixa? O ideal, assim, quando tem onda mesmo, não importa, né? Porque depende também do local. Por exemplo, aqui quando a maré é seca, aparecem as pedras. Aí fica perigoso. Tá. Né? Então, e tem um local aqui também que quando a maré é alta, ele começa a bater muito na parede, nas pedras aqui na praia. Então também não é bom. Assim, aí depende também do local, mas geralmente o pessoal prefere na mudança das marés, no meio, meia Tá. maré, entendeu? E aí é quando tem mais movimentação também do mar, né? Quando ele está secando ou quando ele está enchendo. Então, assim, o pessoal geralmente procura esses horários, né? Entre as marés, dias que não tem vento, ou seja, quando está nublado, está em época de chuva, agora está sendo perfeito, né? Porque não tem vento, né? Principalmente depois da chuva, cara, o mar dá uma alisada assim que fica um espelho. Ah, Tem dia que nem chove, mas, putz, quando tem zero vento, ele fica assim, o espelho. E aí, qual que é o melhor horário? O melhor horário é de manhãzinha, porque de manhãzinha não tem vento. E não tem sol também. Porque, pô, mas não é mas que legal horas que é de surfar no manhãzinha? sol? 6, De manhãzinha, cara, 7? quando tem luz. Aqui, 5:20 amanhece, quando começa a Tá. aparecer a luz. 5:20. Então, dá para chegar antes disso? Dá, né? Assim, eu já cheguei 5:10 na água e eu vi o sol nascendo às cinco e Oh, que vinte. da hora, mano. Animal. Mas, velho, você tem que acordar, tipo, 4 e, sei lá, depende de onde você mora Aham, ainda. Né? Não é todo mundo sim. que consegue fazer isso. Mas, idealmente, cara, de manhãzinha. Por quê? Porque não tem vento e não tem sol. Sol é bom, cara, o sol deixa bonito, mas queima tua cara e teu Ah, corpo é de verdade, um mano. jeito que, cara, Imagino, velho. você acelera teu envelhecimento. Eu mesmo sinto que envelheci uns 10 anos em uns 5, cara. De Por causa verdade, do 5 sol. anos de kite, do Mas sol. você passava Né? protetor ou não? Cara, passo. Mas mesmo assim, Mas você tá não o 2 horas na ideal, água, assim, né? 3, Né, foda, não foda. tem como, não segura. Né? E isso É. que eu tô falando do surf, que geralmente se pratica de manhã, manhãzinha mesmo, ou fim de tarde, que também o sol já deu uma baixada. Mas o Tá. kite, o que acontece? O kite a gente precisa de vento, né? Qual que é o melhor horário do vento? Cara, sempre meio-dia. Né? Por quê? O que Vixe, que é aí é o o vento? sol estalando. Só estalando, e você não sente, porque você tá com vento na cara, você tá no mar Água. molhado. É. Hum, Então você tá assim, você tá adorando aquele momento, mas você tá virando uma uva passa, sem você saber. entendi, mano. Né? E o legal é que. Legal não, assim. Cara, você tem que tomar muito cuidado, porque eu conheço muitas pessoas do kite, até do surf, mas mais do kite, né? Porque se pratica num horário mais crítico do sol.
cara, pessoas que parece que tem uns 10 anos a mais, cara. Homens e mulheres, né? E o sol realmente faz muito estrago, que a gente não percebe, né? Mas tem que tomar muito cuidado. É verdade, mano. É. Já vi umas fotos assim, tipo, sei lá, galera que trampa no fazenda tal, e nunca passava protetor, né? Isso, Mais antigas, né? A galera fica, né? Judia é. mesmo, cara. E Judia. agora, vamos um assunto que eu curto muito conversar, que a gente tá falando de surf, né? Então, aí entrar na questão de aprender, né? Aprender coisas novas tal. Então, pô, aprender é algo que a gente sempre, né, precisa fazer de alguma forma, né? Aprender coisa nova, se aprimorar o que já sabe e assim vai. E e aí, conta aí como que você tem algum método de aprendizado? Então, porque eu sempre penso nisso, eu tenho o meu, né, que eu utilizo para várias coisas, Legal. e como que foi os se você tem, né, pensando no surf como exemplo, ou kite, ou qualquer coisa, como você aprendeu a vender, como você aprendeu, sei lá, a fazer equação de segundo grau, e assim vai. Legal, legal. Você já pensou sobre isso? Olha, eu vou querer saber da tua metodologia, porque eu não tenho uma metodologia para isso. Eu Tá. acho que para mim tem duas formas de aprender, uma forçado e Tá. uma você querendo muito. Então, por exemplo, kite, surf foi algo que eu quis muito, né? Foi um desejo que eu tive e isso me dava motivação para estar fazendo aquilo que era necessário para aprender, né? Então, primeira coisa para aprender algo que você goste, eu acho que é você ir atrás de alguém que te ensine. Acho que começa aí, né? Faz um tanto que tem muita coisa que você tenta aprender sozinho, né? No YouTube, né? Ou assistindo um vídeo e tal. Cara, pode ser que aconteça. Mas se tiver alguém que tenha didática, cara, com Uhum. certeza sua evolução vai ser muito mais rápida, né? Não que não seja possível aprender rápido de formas, né, assim, autônoma, né? Fazer tudo sozinho, mas eu acredito que ter uma pessoa ensinando é importante. Uma pessoa que tenha experiência e que tenha didática, né, e não só ser bom no que faz, mas ser bom em ensinar. E, cara, dedicação, com certeza, é uma coisa importante também, que vem até através da motivação que você tem, de você querer muito aprender, né? E Uhum. aí, até indo na raiz, né? Por que você quer aprender aquilo? Acho que se você tem isso bem definido, né? E às vezes não é algo que você simplesmente tomou uma decisão, mas de repente você sentiu, né? Putz, eu senti que eu quero aprender aquilo, né? Foi no kite, então no kite, por exemplo. Eu tive um ano muito ruim, assim, pessoalmente falando, até profissionalmente, é Tá. muito difícil. E aí eu queria dar um reviravolta. Eu falei, cara, eu quero aprender alguma coisa que seja diferente, seja incrível, que seja algo que possa mudar a minha vida. E aí eu vi o kite como uma forma de mudar, né? Uma forma de querer fazer algo, cara, extraordinário, né? Aham. Ser uma pessoa extraordinária aprendendo isso. E aí o Massa. surf eu também acabei sentindo da mesma forma, né? Mas eu comecei com o kite. E aí eu fui aprendendo, eu fui vendo de perto, fui me apaixonando pelo esporte, e eu fui vendo que, cara, eu me sentia um super-herói, né, Não. praticando um esporte desses, cara. Eu vi as pessoas no lado velejando, falei, caramba, que style, né? O cara tá, Aham. meu, numa pose assim estilosa, em cima de uma prancha, rasgando a água, todo confortável, relaxado, com uma pipa ali, sem olhar, mano, mandando salto, manobra. Velho, eu quero ficar aqui nesses caras, né? E aí, assim, o processo de aprendizagem do kite, ele não é tão lento. Ele é rápido até. Porque o curso mesmo você leva 10 horas para terminar. Tá. E o curso básico ele vai te permitir o quê? Você ficar em pé na prancha. Claro, né? Tem gente que leva mais tempo, outros menos. Mas 10 horas é a média para você conseguir ficar em pé na prancha.
Mas o que, que é o. Quando começa a ficar divertido o kite? Quando você consegue ir e voltar para o mesmo lugar. Né? E aí eu tô falando de kite aqui, talvez você não esteja entendendo muito bem, né? Você e quem está ouvindo, porque acho que você nem viu de perto, não sabe como é o esporte, você nunca viu, talvez nem a olho, né, com seus olhos, um kite Não, na tua eu só vi frente. os seus vídeos e Já o seu viu os vídeos, Instagram. né? É, Mas mas assim, você, nem vi outras pessoas não. mas assim, ficou algo muito popular, ficou hype, assim, por aqui Tá. no Ceará mesmo, no Brasil, a galera aprender kite. Na época da pandemia, muito paulista começou a vir para cá para aprender kite, porque vários artistas começaram a aprender e tal, tipo, alguns artistas que fazem kite, tipo, eu acho que o Luciano Huck já fez umas aulas, Tá. Gabriel Pensador, cara, é kitesurfista, o Roger que Chinelinho? jogava, não, que jogava bola, que é comentarista do Sport Não, Roger TV, Chinelinho, pô. a É, que era jogando chinelinha, Corinthians, né, tal. certo, esse mesmo, o É. Roger, pô, tinha outro cara, um ator que é famoso, o Cauã, é Cauã o nome? Calma, Raymond? Não, Cauã Raymond não, é um outro cara. Cauã, Caio Castro. Caio Ah, tá, Castro sei, também, sei. esse cara faz kite. Da E aí hora. começou a criar um movimento de kitesurfistas, assim, tipo, de paulistas que estavam vindo para cá, que os típicos Faria Limers, que podiam vir para cá, bancar umas estadias aqui no Ceará, Aham. trabalhar de home office e fazer umas aulas de kite. Cara, ficou muito popular, né? E compreensível, cara. O paulista que vem pra cá fica louco quando vê que tem praia, putz, tão fácil, de tão fácil acesso e ainda poder Aham. praticar um esporte tão bonito, né? E aí, assim, quando eu tava fazendo kite, quando eu tava evoluindo, me sentia isso me ajudou até com autoestima, sabe? Eu comecei a fazer escolhas melhores em relação ao meu tempo e à minha saúde. Então, queria cuidar mais do meu corpo para poder me preparar mais para o fim de semana para poder praticar melhor. Né? Então, tudo isso. E aí a gente fala, né, que o kitesurf vira um lifestyle. Né? Você começa a querer abrir mão de festa, beber, fazer esses rolês mais urbanos e querer estar mais em contato com a praia, né, Ah, fazer legal. um É a disciplina esporte, que o passar o esporte dia. traz, né? Acho que, né, É, qualquer esporte, sim, traz isso, né? Tipo, exato, é muito bom exato, mesmo. exato. Isso aqui não é só um esporte, cara, é um esporte que você tá no mar, velho, você tá velejando, você tá. E além disso, né, dentro do kitesurf você tem a modalidade downwind, que é fazer as travessias, né? Tipo a galera que vai pedalar, ao invés de pedalar, fazer spinning, Tá. vai tipo, pedalar Vai 100 pro km mar até e uma outra cidade, tipo isso. Ah, vou pro Peru, tá. pedalar lá nas montanhas do Peru, tipo isso, né? Mas aqui é exatamente isso, né? Aqui no Ceará existe como se fosse uh, putz, são muitos quilômetros, centenas de quilômetros que você consegue praticar o downwind. Por quê? Porque a posição do vento é perfeita para você fazer isso. Né? Que é o que? É um vento que ele te empurra para frente e para a praia. Então, um vento seguro. Né? O kite Tá. sempre vai ficar te empurrando ali para a praia. Então, assim, você controlando ele, meu amigo, você vai até o Maranhão, cara. Nossa, é verdade, mano. Você falou isso agora. Imagina você tá lá velejando e você vai pro alto mar, que pode acontecer, né? Sim. A gente faz Mas até proposital, a gente não vai tão no fundo, né? A gente tá. tenta ficar mais perto da Não. beira, mas também não muito perto. Então, a distância ideal é essa, para fazer um downwind. E aí, a nossa brincadeira é essa. Tipo a galera que pedala aí, vamos pedalar 200 km hoje vamos até Suzano, sei lá. Tipo a gente falando, não, Tá. vamos E velejar você já fez isso? 50 km. Você já fez isso? Essa travessia? Não, eu faço todo fim de semana, na temporada. Caramba, mano. Todo Da fim de semana hora. a gente veleja pelo menos uns 50 O... km. Ô, Xang, vamos fazer um dia, mano, uma parada. Ah, Traz uns vídeos aí seu e da galera aí e tal. Aí a gente tá. faz, olha, assiste e manda uns react, assim, sabe? Você, tipo, que tá lá, que conhece, e eu que, Beleza. tipo, meu, nunca vi. Vai ser a primeira Aham. vez e você vai comentando mais os aspectos mais técnicos. E eu vou dando Boa. minha primeira impressão de, meu, alguém que tá.
vendo pela primeira vez, assim. Boa, boa. Bora? Vai ser da Beleza, hora. boa. Vai ser da hora. Mas legal, É, mano, aí eu legal. me Mas segue, aprofundou um segue. pouco mais, mas vamos voltar ali, né? Então, o kite foi isso, né? A gente tá falando de aprendizagem, né? Uhum. De o que a gente faz para aprender. Então, resumindo, né? Acho que a motivação, achar uma pessoa que possa te ensinar bem, né? E a dedicação. Né? E a dedicação vai te trazer outras coisas, né? Que é a questão de disciplina, você fazer as escolhas certas para você poder performar melhor naquilo. Uhum. Isso tudo no âmbito de, né, em algo que você gostaria muito de fazer, que você tem um desejo forte de fazer. Né? Agora, tem outras coisas que a gente aprende na raça, tipo, pô, trabalho. Né? Cara, trabalho muitas vezes não tem alguém que vai lá te ensinar, que você não vai ter um gestor que seja, meu, que seja o melhor em ensinar as coisas, em didática, para você poder evoluir devagarinho. Cara, não tem isso. É meio que na raça, né? Aí Uhum. acho que nesse cenário, eu acho que realmente é paciência. É paciência para estar encarando os aprendizados todos os dias, né, e poder futuramente, com a sua experiência, com tudo que você passou, poder, né, você acaba criando, eu diria realmente criando experiência, né? Criando uma casca para Sim. poder aprender coisas, outras coisas, né? E realmente a vida é tão complexa, né, cara, que tudo que você pode encarar como um aprendizado. Né? Mas, resumindo, acho que eu separei ele dessas duas formas. Boa, E boa. você? Cara, algumas coisas que você falou tem muito a ver com o que eu penso também. E depois a gente pode até entrar mais a fundo nesses pontos em comum. Mas, cara, o aprendizado para mim, eu tenho um framework, uma moldura. Eu falando de jargão inglês, mas, cara, beleza. Tem um framework que eu sigo isso, cara. Meio que, obviamente, tem coisas que faz mais sentido, são essas coisas técnicas, mas está estudando engenharia, direito, medicina, ou um idioma novo, inglês e tal, que uh, são 3 passos, basicamente. Primeiro, é a primeira vez que eu tô ouvindo, primeira vez que eu tô lendo, primeira vez que eu tô vendo, é a primeira impressão. Então, nessa primeira impressão, eu não tento entender, eu não tento aprender de fato todos os detalhes. Eu sou exposto a uma nova ideia, a um novo conceito. E eu não me cobro a entender logo de primeira. Eu só aceito. Só aceito. Isso é bom, porque você não fica frustrado se você não entendeu. Obviamente, alguma coisa você vai entender, você já vai absorvendo. Mas você não vai entender todo no detalhe. E quando eu parei de me cobrar, de entender tudo de primeira tal, já me abriu espaço para ficar uma esponja maior, que absorva mais coisas de primeiro, do que uma esponja menor que tenta entender no detalhe uma coisa só. Então, primeira impressão, só aceita. Meio que isso. Aí a segunda etapa do framework é: você já teve a primeira impressão, você já sabe que aquilo existe, aquele conceito existe. Agora, você não sabe fazer sozinho, mas você sabe como fazer. Você tem uma ideia de como fazer. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo prático. A palavra, sei lá, a palavra em inglês. Vamos pensar uma palavra, sei lá, agora screen, que eu estou vendo aqui a tela do monitor. Screen. Isso, this is a screen. Precisava do Dani hoje aqui, né? Falando em inglês. Mas this is a screen. Cara, beleza, entendi. Eu tive esse conceito, que screen é tela em inglês. Aí a segunda vez que alguém fala assim, como que fala tela em inglês? Provavelmente eu não vou lembrar de primeira. É screen. Mas eu vou lembrar que eu já tive aquela primeira impressão, aquele primeiro conceito. E eu sei onde ver. Ou eu vou perguntar para alguém, ou vou procurar no Google, ou procurar no dicionário. Então, o segundo, eu não sei fazer sozinho, mas eu sei como fazer. E o terceiro passo não, beleza, eu já tive a primeira impressão, a primeira apresentação a uma ideia, um conceito novo. Agora, eu tive a segunda impressão, onde alguém me pediu essa informação, mas eu não sabia, mas eu sabia onde buscar. E agora a terceira vez, e meio que me cobra saber por eu mesmo, né? Conseguir fazer.
Então, aí se alguém perguntar o que é uma tela, como é uma tela em inglês, eu falaria screen. Se a gente pensar em algo um pouquinho mais... isso serve muito para idioma, assim, muito assim, então é muito bom. Mas, sei lá, algo mais técnico. Como que faz a integrada, a integral de uma função matemática? Na primeira impressão, eu vou receber aquilo, vou entender quase superficialmente, beleza. A segunda vez que alguém me perguntar como que faz a integral dessa função matemática, eu vou saber, opa, eu não sei fazer ainda, mas eu já tive uma primeira impressão um tempo atrás, eu sei como buscar essa informação. Eu já sei que a função é uma função quadrática e que eu posso fazer a integral dessa função de uma forma que eu não sei ainda, mas eu sei que existe uma forma para fazer isso. E a terceira, finalmente, faz a integral dessa função matemática? Não, beleza, eu vou fazer. Já é minha terceira impressão do mesmo assunto. Isso eu comecei a usar muito, assim, desde aprender inglês, assim, até no dia a dia, no trabalho, assim. Então, imagina que a gente estava lá na PG, sei lá, o meu gerente via me falar uma estratégia de uma marca, ou como eu fazer o pedido no Foi, né? O Foi era um sistema interno da PG para colocar pedido. Então, a primeira impressão, eu só absorvia, tá? Tentava entender, mas não me cobrava para saber, agora eu sei colocar o pedido no sistema interno da PG do início ao fim. Não, eu só entendia, só ouvia. Aí a segunda vez que eu precisaria fazer isso, tipo, eu tô numa empresa, né? Eu não ia pedir para a mesma pessoa que me ensinou a primeira vez. Geralmente pedia para uma outra pessoa, entendeu? Para não tipo, falar, puta, o Kate não tá lembrando as coisas que eu falo, tal, alguma coisa assim, né? Obviamente, eu poderia pedir ajuda, mas o que eu tento fazer? Se é o João que me ensinou, eu perguntava para a Aline como que eu fazia, o pedido não foi, na segunda vez. Que eu já tinha uma ideia como fazer, mas não sabia fazer sozinho. E a Às terceira eu vezes já fazia acontece sozinho. também. Às vezes acontece também de, eu não sei, ao invés de perguntar para outra pessoa, eu perguntar para a mesma, só que, vamos fazer junto aqui, né? Aí Também. você colocando a mão na massa e ele falando o que você tem que fazer, né? Exato, exato. Mas esse lance, assim, às vezes você pedir para uma outra pessoa pode até ser algo bom, porque aquela primeira pessoa que te ensinou, por exemplo, o João, vai falar: caraca, o Kate pega rápido as coisas. Mas não, tipo, eu fui atrás de uma outra pessoa. Isso eu usei muito, assim, na P&G, tipo assim, vários lugares, assim, sabe? Na minha vida, assim, particular, profissional, de estudo. Então, a primeira impressão, beleza, aceita. A segunda, você sabe como fazer, mas não sabe fazer sozinho ainda, você não tem proficiência naquilo. E a terceira, você vai lá e sabe fazer. Então, isso para palavra em inglês, muito também. Quando eu fiquei mais focado em aprender inglês e tal, eu tive muitos comigo, assim. Eu li umas palavras, assim, sei lá, skill em inglês, umas palavras que é bem, não é do cotidiano. Eu só lia, não ficava, skill é skill. Não, beleza. Lia, segunda vez eu falar, essa palavra, não sei exatamente o que é, mas eu Já vi, já é né? meio familiar. Exato, já vi. Uhum. E a terceira eu nem lembrava, cara. Isso me ajudou muito, assim, idioma, em inglês, no caso, e também, tipo, na PG. Então, esse é meio que meu framework. E eu tenho algumas regras também, né? Você vai ver que, tipo, sempre que a gente for falar de alguns assuntos assim, eu vou trazer um framework de alguma coisa que está na minha cabeça, certo ou não, mas é o que eu tenho de maturidade, conhecimento que me deixa pensar dessa forma hoje. E eu tenho algumas regras comigo. Então, por exemplo, você falou do... Não é sempre que a gente vai ter um professor, um gestor professor, ou um bom professor, ou alguém que tem experiência e consegue passar experiência, né? Não é sempre que a gente tem isso. Eu concordo plenamente. Mas eu tenho uma regra comigo assim: se não é sempre que a gente vai ter isso, eu tenho umas regras de ouro, assim, uns conceitos assim que a gente pode ir falando mais para frente sobre elas. Sim. Uma das regras de ouro que eu tenho é: o meu aprendizado, e isso eu penso de todo mundo, né? Qualquer pessoa que quer aprender algo novo, 90% é responsabilidade do aluno, de quem está aprendendo, e 10% é de quem está passando. Porque é muito fácil, eu acho, né? Você falar assim, nossa, professor da faculdade é ruim demais, então, tipo, eu não aprendo, ele não sabe dar aula, ele é muito inteligente, mas não sabe dar aula. Meu gestor,
nossa, ele não me ensina nada, ele não para aqui para falar comigo. Cara, isso não funciona assim. Tipo, é uma regra de ouro. Se 10% só depende do cara, pô, se você sozinho é responsável por 90%, e se 10% não vier nada daqueles 10%, mas você já vai saber 90%, entendeu? Então, tipo, depende de você, assim, sabe? Não, eu concordo contigo, porque assim, vamos voltar de novo no inglês, tá? Tá. Eu concordo total que realmente 90% vem de você. Você que tem que Do ter o aluno, né? esforço De quem tá de ir aprendendo, atrás. né? Com certeza. Só que a questão do professor não é nem que ele saiba ensinar bem, que ele tenha o dom, o talento para isso, mas, putz, e não que isso também dependa totalmente do professor. Principalmente porque hoje em dia você tem acesso à informação de todo jeito, de todo mundo, então. Mas se você conseguir achar uma metodologia, pelo menos, né? Algo que te dê uma direção para poder aprender, eu acho que isso é muito importante. Tipo, por exemplo, inglês, né? Inglês e o surf, tá? O inglês. Putz, eu quero aprender inglês. O que você vai fazer? Eu vou pegar um livro e começar a ler. Cara, você pode aprender inglês fazendo isso. Vou só ler livros na vida. Cara, mas e aí, como é que você vai aprender a gramática, né? Os vocabulários? Como é que você vai saber tudo isso? Beleza, hoje em dia eu consigo, por conta própria, né, achar um dicionário, um tradutor, tal. Hoje em dia você tem ferramentas suficientes para poder aprender qualquer coisa sozinho. Né? Só que se você não tem um direcionamento do tipo, cara, você tem que aprender primeiro, né, como é que fala? Tipo, passado, O conceito. presente, Tá, sabe? Tipo, a os tempos gramática, verbais ali e tal. tempos verbais, né? Tipo, regrinhas, né? O que é preposição, tal. Você diz assim, ter Sim. a base, assim, né? Tipo, ter a base para depois você começar meio que a andar sozinho. É isso, tipo. Sim, com certeza depende de você, mas, putz, se você tá cego, por exemplo, vou aprender a surfar. Acho que você pode aprender tudo a qualquer hora, mas a velocidade que você vai aprender, acho que também Sim. muda dependendo das condições Aí que você tem. o professor, né? O quem tá te ensinando pode ser esse catalisador, né? Esse cara que vai É, acelerar. é, Isso, ok, é. total, total. Tipo, surfar. Cara, vou aprender a surfar. O que eu vou fazer? Vamos pegar uma prancha e ir pro mar, né? Imagina que não existisse internet, né? Informação do jeito que tem hoje Que em tem dia. hoje e tal. Cara, dependendo, assim, primeiro, você não sabe como é que é a condição do mar, né? Ou qual que é a melhor condição, que nem se fez a pergunta, né? O quando é melhor. Qual o melhor tipo de prancha, né? Pô, onde que você tem que pisar? Tipo, sabe essas coisas? Você pode com um tempo entender, acho que pisar aqui no meio é melhor do que pisar aqui, ou, putz, acho que empiricamente você começa a entender que tal horário é melhor, né, tal condição é melhor. Então, com o tempo, você pode acabar aprendendo, mas você pode cair num erro, de você estar insistindo no erro, você está usando uma técnica errada, mas você faz tanto aquilo que começa até que dá certo, mas você não evolui mais. Você Uhum. fica aquilo, você consegue fazer sim, né? Eu sei surfar, eu sei pegar uma onda, mas você nunca vai conseguir fazer uma manobra ou pegar um outro tipo de onda porque você tá ainda usando a técnica errada na base, né? Tipo, eu nunca vou ter um inglês perfeito de americano, por quê? Porque, sei lá, eu nunca ou treinei muito a gramática, eu sempre falo a gramática errada, os passados sempre como o D no final, sei lá, sabe? É. Mas o Uhum. cara se comunica. Então, assim, eu acredito que, cara, tudo é possível aprender, mas eu acho que tem a importância, né? Esses 10% realmente também é tão importante quanto os 90%, Não, eu sabe? concordo, concordo. Pra Talvez assim, os aprender. 90% é mais assim vamos dizer assim, é o processo de aprendizado mesmo, né? Então, é você tirar a responsabilidade de quem está ensinando e botar para você que está aprendendo. Sim. Aham. Saber que, cara, precisa ter disciplina, que você comentou, mas total. Os detalhes, né? Esses 10% que vem da experiência, vem de alguém, né, que saiba mais daquele assunto do que você, faz total diferença, total diferença. Mas
Bom, mas boa. Sim, seguindo, vai. E sobre o aprendizado em As si, regras. Aham. as regras. Então, não, né, dessa regra que eu tenho de aprendizado é essa. Então, eu tiro a responsabilidade de quem está me ensinando e coloco para mim de quem está aprendendo. Então, se eu não tenho o melhor gestor que vai me ensinar as coisas, tudo bem. Eu vou, porque o meu aprendizado depende muito mais de mim, eu Com mesmo, certeza. né, do que alguém me ensinando. Se eu não tenho o melhor professor na faculdade e aquela matéria é importante, tudo bem. Eu vou atrás de livro, vou atrás de outras formas de aprender. E um outro ponto também que eu estava pensando esses dias é sobre aprendizado, que é que a galera fala que é. Não, só autodidata. Só autodidata. Tal, pá. Tudo não é autodidata hoje, né? Porque, tipo, sei lá, conheço muita gente que fala que é. Aí você fala assim, beleza, tal. Por que você é autodidata? Eu era assim. Eu Aham. era assim até semana passada. Não, eu sou autodidata, tal. Sou inteligente pra caramba, tal. Aprendo as coisas sozinha. Tá, beleza. Como você aprendeu, sei lá, programar? Como você aprendeu, sei lá, sobre ciência de dados? Eu fiz esse curso aqui e tal. Não, pô, então não, pô. Você só fez uma aula online. Tipo, você não tá na Aham. aula física presencial, mas você tá online, né, pô? Então, esse é um que eu mesmo comecei a me questionar. Então, acho que, assim, você se considerar autodidata, né? A gente tá falando de aprendizado. E só um paralelo, né? Em questão de curso e tal. E esse é outro ponto também que eu comecei a me questionar muito, é a questão desse quantidade de cursos, né, que hoje tem a galera vendendo e tal. Acho que até o Dani comentou ali e tal, que no começo lá do outro episódio sobre curso e tal. E aí até eu brinquei, errado não tá quem faz o curso, quem vende o curso. Errado talvez esteja quem tá comprando, né? Porque Uhum. é isso, cara. A educação em si é um mercado gigantesco, bilionário, né? Desde universidade, colégio particular até cursos na internet, e que virou um mercado, né? E mercado é movido a onde o dinheiro está indo, para onde ele está, de onde ele está saindo, para onde ele está indo. É você criar um mercado, um marketing, Uhum. né, para isso. É você utilizar muitas vezes os truques, gatilhos emocionais ao invés dos racionais. Então, um exemplo meu, total, que custou uma boa grana. Eu fiz um MBA no MBA do Brasil quê? ali. MBA chamava International MBA de administração mesmo, então era um MBA Uau, assim, bem, bem convencional, o nome chique assim tal. legal. Pô, Mas conheci galera era brasileiro? muito brasileiro tal, mas tinha um módulo nos Estados Unidos tal, e tinha uma galera estrangeira na Uau. sala, e as aulas eram todas em inglês também tal. Uhum. E conheci uma galera, pô, super, super legal tal, mas custou assim para mim uns R$ 65.000, um ano e meio mais ou menos de aula, e que, pensando friamente, não valeu a pena, assim, sabe? Não pelo tempo que eu desprendi, pela grana que eu Todo mundo investi. fala isso, cara. Impressionante, pô. Por quê? Porque a gente pode falar sobre educação, né? O processo de educação hoje em dia e Sim. tal, mas eu acho que sim. Esse, né, a minha regra de ouro, né? Acho que 90%, assim, talvez seja culpa minha mesmo, porque talvez não estava tão ativo ali nas aulas, no dia a dia ali dos projetos, dos trabalhos. Mas, cara, o MBA é um mercado, né? Também que foi criado. Foi um produto que foi criado, tem várias marcas, né? Então tem a FIA, tem o IBMEC, tem o INSPER, né, Sim. agora, que são as marcas que criam o mesmo produto que a MBA. Então é a mesma coisa que o mercado de shampoo. A Sim. P&G faz Pantene, Dove, a Uhum. Unilever faz Dove, mas no final é o mercado que foi criado. Então, qual é o meu ponto, né? Curso online também tal. É um mercado que foi criado e que a gente precisa ser muito crítico. E é muito fácil vender curso, né? Muito fácil vender o MBA, porque, é pro seu investimento. A educação é o melhor investimento que você pode fazer. Sim. Total. Mas você não precisa desprender um grande valor para investir na sua educação, né? Por isso que aí eu chego no autodidatismo, que é você de fato aprender sem gastar muito, assim, sabe? Então, que hoje, Uhum. obviamente, tem a internet que ajuda muita gente em aprender coisas novas, gastando pouco, vídeo no YouTube e assim vai.
mas muito em relação a pegar um livro e ler, assim, sabe? Tipo assim, se você pegar 2, 3 livros de um mesmo assunto, livros bons, às vezes técnico e tal, se eu pegar assim, eu tô lendo livro de engenharia de dados. Se eu pego e leio 3, 4 livros de engenharia de dados, provavelmente eu vou ser, assim, né, entendendo os conceitos, usando aquele meu framework, né, primeira, segunda, terceira vez um conceito novo, eu vou entender muito mais do que 98% da população no mundo, assim, sabe? Porque Uhum. hoje a gente consome de duas formas, geralmente. Um é coisas muito rápidas, então um post em algum blog, um vídeo no YouTube de 10, 15 minutos, esse é uma forma. Ou o outro é através de curso, através de alguém ensinando a gente, online. E Sim. que ele basicamente o que ele faz, esse cara que está vendendo o curso? Ele leu uma documentação, ele leu um livro técnico, ele criou um path, um caminho, uma metodologia dele, mas principalmente ele resume o conteúdo. Ele resume. É impossível ele passar todo o conteúdo do livro no curso dele. Então, eu lendo 2, 3 livros e colocando isso em prática, né? Esse outro ponto também, o aprendizado e colocado em prática, né? Senão é meio que inútil, né? A gente não colocar um conhecimento em prática. Se eu leio o livro, consigo colocar isso em prática no meu dia a dia, cara, eu provavelmente vou ser, tipo, naquela área, naquele assunto, muito à frente da 98% das pessoas, que só consomem conteúdos muito curtos, um post Superficiais, né? superficial ou um curso que é resumido. E o conhecimento tá onde? Está no livro. Tá em coisas tipo Na profundidade, né? Se na aprofundar profundidade. no Exato. assunto e ainda usar isso, né? Ver isso acontecendo. Exato, e colocar em prática. Então, isso para mim é o autodidatismo. Que aí Legal. eu conecto com outro ponto, que é o trabalho em si. Pô, como que eu vejo trabalho, né? Trabalho para mim, se a gente pensar assim, voltar muito tempo atrás, aí filosofando um pouco, eu posso estar totalmente equivocado e mudar de ideia mais para frente sobre isso. Mas, pô, se a gente pensar um trabalho em si, imagina assim, antes existia a palavra trabalho, né? Antes existia não existia a palavra trabalho. Então, o que as pessoas faziam? Elas se ocupavam, investiam seu tempo e energia para plantar um arroz, para ou fazer uma cerâmica, fazer uma arte, ou estudar, filosofar, e assim vai. Lá na Grécia Antiga. E o cara que fazia arte trocava com o cara que fazia arroz, e assim vai, né? E assim a economia girava. Aí teve alguém, né? O empregador, que vai dar trabalho para as pessoas, que falou assim: Meu, tô produzindo muito arroz aqui, não tô dando conta, eu preciso da ajuda de alguém. Aí ele falou assim: Ó, João, vem aqui me ajudar a produzir o meu arroz e eu vou te dar um valor, uma troca, né? Algo uma troca em relação a esse trabalho. Que seria um arroz, né? Vamos dizer assim, né? Na época ali e tal. E hoje em dia é dinheiro. Então, o que o João acabou fazendo? Ele trocou, provavelmente, cara, 98% de chance, 99% de chance, ele não nasceu, ele não gosta, ele não tem isso dentro dele, fazer arroz. Tem gente que tem, que é o que o cara fazia já, tanto é que acabou expandindo o negócio dele lá na Grécia Antiga. Mas o João não, às vezes o João ele gostava, cara, de fazer cerâmica. Só que o cara que fazia cerâmica não precisava do João trabalhando para ele. Quem precisava era o cara que fazia arroz. Então o que o João acabou fazendo? Deixando de fazer o que ele gosta para ter meio de subsistência, trocou o tempo do dia dele para ter um meio de subsistência, trocou ele talvez aprender algo que ele gosta por um meio de subsistência. E hoje em dia isso é o trabalho, né, da grande maioria das pessoas. Não mudou muito, Sim, né? sim. Hoje a gente tem, até vi assim, acho que mais da metade das pessoas não curtem o trabalho em si, por diversos fatores. E o trabalho em si é uma palavra de castigo lá nas origens, assim, tal. Então, quando a gente fala assim que o trabalho é top, né? É um trabalhador, né? É uma pessoa de valor. Ele tem um Sim. trabalho.
Cara, isso é a maior balela. Tipo, o trabalho em si não deveria ser tão valorizado em si, o trabalho pelo trabalho, eu acho, Uhum, né. uhum. Pô, que loucura, né, falar isso. Mas sim, por quê? Porque você acabou, trocando de fazer algo que você acha que nasceu para fazer aquilo, de algo que você gosta de aprender mais sobre aquilo, do seu tempo, por um meio de subsistência. Cara, e um pouco importa se a subsistência é o salário mínimo ou um salário de R$ 100.000. Você é igual. O presidente de uma empresa ou alguém, né, um empregador mais básico da empresa, cara, a troca é a mesma. Ah, obviamente, o cara ganha muito mais. Mas depois a gente fala sobre dinheiro, que eu tenho uns conceitos também sobre isso. Mas tudo bem. A troca é a mesma, então não importa o seu cargo. Eu vejo assim. Então tá, o trabalho é ruim? Você tá falando isso, Kate? Cara, o trabalho não é ruim se eu colocar uma outra equação uma outra variável na equação, que trabalho é igual ao meu tempo, né? É isso. Então, isso é meio injusto, eu acho. Porque qualquer pessoa que tem uma ocupação de 8, 10 horas por dia, acaba o que ele entrega da vida dele para a empresa vale muito mais que o salário que ele recebe. Então é meio injusto para mim, né? Cara, eu sou super assim capitalista liberal. Depois a gente pode falar isso. Já tive algumas empresas e eu sei que faz parte ter empregado, faz parte. Uhum. Mas se eu preciso trabalhar para alguém, né? Se eu não vou ser o empregador, eu vou ser o empregado. O que eu preciso colocar na minha conta para fechar para mim? Tô nem falando de salário, cara. É de fato. Trabalho, para mim, vai ser igual o tempo que eu troco, né, do meu dia, mais o que eu aprendo, mais o que eu. Ou o que eu Sim. aplico, o que eu tô aprendendo no dia a dia. Então, aí eu acho que vira justo, né? Porque no trabalho, se eu errar, fazer uma coisa errada, eu não vou ser impactado, né? A minha empresa, se eu tivesse uma empresa, ou uma empresa, mesmo se eu fosse um microempreendedor tal, financeiramente não vai impactar, vai ser a empresa, né? Obviamente não vou fazer isso por querer, mas eu tenho gordura de aprendizado, né? Sem me impactar negativamente, assim, de uma forma muito, muito grande. Então, e se então é uma empresa que me traz desafio, me traz a oportunidade de aprender, me traz a oportunidade de aplicar o que eu estou aprendendo em projetos, né? Hoje eu estou trabalhando com engenharia de dados. Cara, para mim é super assim. Eu acabo gostando muito dessa troca. Vejo, Uhum. assim, a empresa, meu trabalho, como uma forma de aprender. Isso eu tinha na P&G. Eu via que era tipo uma escola, uma pós-graduação que me pagava por isso, então eu achava muito massa. Tipo, então o que, Uhum. que isso me leva a. Beleza, então se eu preciso aprender cada vez mais, o meu trabalho, se eu tenho mais responsabilidade, ou se eu acho que eu estou trabalhando mais horas do que alguém, ou se eu acho que, não sou reconhecido pelo meu trabalho, tem gente fazendo mais, fazendo menos e tendo um reconhecimento maior, para mim acaba pouco importando, porque se eu trabalho mais, né? Se eu chego mais cedo, saio mais tarde, se eu talvez não sou alguém é mais reconhecido fazendo menos, cara, para mim pouco importa, porque eu preciso aprender, né? Preciso aplicar o que eu estou aprendendo para me aperfeiçoar, porque essa é a minha equação de trabalho, né? Se eu Uhum. estou despendendo Legal. meu tempo, eu preciso aprender. Aí, beleza. Então, eu fiz isso na PG, fiz isso na DASA, eu busco fazer isso onde eu estou hoje, no BNP. Então, é assim que eu sigo, né, pensando em trabalho. Então, eu vejo que trabalho por si só não é bom se você de fato não está aprendendo. Então, trabalhar por trabalhar não tem valor nenhum se você não está aprendendo algo novo ou fazendo algo novo. E é muito bom, porque uma empresa te dá a oportunidade de você aprender coisas que você não teria. Aí, uma forma bem clara, assim, antes de entrar na DASA como engenheiro de software, eu tinha uma empresa de engenharia de software também, e só que lá eu não conseguiria aprender tudo que eu conseguiria aprender na DASA. Então, imagina o Sim, escopo dos projetos, né? Eram os projetos muito maiores, com umas tecnologias sim. muito mais robustas que eu utilizava. Então, foi um movimento meio que natural. Eu saí da minha empresa para ir para lá. Por quê? Nossa, você vai ser empregado, nossa, vai trabalhar para alguém, nossa, já teve empresa tal. Tipo, pouco importa.
se alguém me pergunta quem eu não vou falar que eu sou o engenheiro de dados que trabalha no BNP. Não, eu sou o Lucas. E hoje, né, o que eu sou é isso. Eu sou o Lucas, meu pai é Gida, meu pai é o Júlio, é o que tá no meu RG, né? Uhum. E eu sempre falo, hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou atuando como tal coisa. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou gerente de tal lugar. Eu sou, quem que você é? Eu sou VP de tal lugar. Não, tipo, você não é isso, né? Você está atuando como gerente, você está atuando como vice-presidente de alguma empresa, mas você é o João, você é a Maria, e assim vai. Então, aí o trabalho começa a fazer sentido para mim. Então, se eu tiver a oportunidade de aprender em troca do meu tempo e energia, para mim é algo que super vale a pena. E então isso me ajuda muito em relação ao trabalho, porque eu consigo de alguma forma, que aí tem outro ponto também, tipo assim, pensando no trabalho, né? Pensando em uma empresa, pensando que você precisa performar e tal. Com esse lance de sempre querer aprender e me aperfeiçoar, eu sempre busco performar de alguma forma. Isso meio que virou um vício comigo mesmo. Então, tipo assim, 2 anos atrás eu estava trabalhando como engenharia de software, 1 ano atrás eu estava trabalhando com ciência de dados, e agora estou trabalhando com engenharia de dados. São áreas parecidas, mas são dia a dia muito diferentes, assim. Tipo, mais ou menos a cada 1 ano eu mudei de área, assim. E por que eu fiz isso? Um é para continuar aprendendo, então para aquela equação se pagar para mim. E o outro é questão de performar. Eu sempre busco esse desafio, fazer algo novo e performar. Fazer algo Tá, novo e performar. só te interrompendo rapidinho. Uhum. Então, até que momento você entende como um processo de aprendizado e a partir de qual momento você identifica como, daqui eu aprendi, a partir de agora eu preciso performar? Boa. Cara, desde o primeiro dia, Shang. Sério, desde o primeiro dia. Eu com todo mundo que eu trabalhei, seja como empregado ou empregador, desde o primeiro dia eu preciso performar. Você acha que Desde o primeiro aprendizado e dia. performance vêm juntos? Eles Vem andam junto, lado a cara. lado. Vem junto. Utilizando aquele meu framework que eu falei, vai ter conceitos, coisas novas, que eu vou ter o primeiro contato dentro da empresa, tudo bem. Segunda vez eu vou saber como fazer, mas não vou conseguir fazer sozinho. A terceira eu já vou conseguir fazer sozinho. Então, o que eu tenho também? Quando eu entro na empresa, é meio que o plano Juscelino Kubitschek, assim, em 3 meses, para mim, tem que ser 1 ano de trampo. Então, de uma pessoa tá ali. Então, isso eu me cobro também, de performar. Então, tipo assim, Então, performar para entrei. você acelerar. Entregar o resultado que a empresa tá querendo de mim e continuar aprendendo. Só entregar o resultado sem parar de aprender é o que me desestimula, provavelmente é porque eu saí da PG, porque eu saí de outras empresas e tal. Então é isso, aprender e performar juntos. Então, se em 3 meses, como que eu transformo em 3 meses em 1 ano de aprendizado? É muito, cara, chegando mais cedo, saindo mais tarde, falando com múltiplas pessoas, fazendo mais do que o que meu gerente, meu chefe tá pedindo. Então é isso. Cara, e dá, assim, sabe? Tipo assim, 3 meses, se você foca nisso durante 3 meses, você deixa uma boa impressão na empresa que você aprende tanto quanto uma pessoa que está 1 ano lá, e você. Cara, e é isso. Você meio que faz o seu cartão de visita no lugar novo que você tá. Eu sempre tive isso comigo, assim. Sim, você acha que, mas assim, só interrompendo também, você acha que tem um Uhum. limite para o aprendizado sobre um certo assunto? Ou você acha que é infinito você tá aprendendo? Boa pergunta, cara. Eu acho que depende da área, cara. Eu acho que assim, eu tive duas experiências profissionais, né? Em categorias diferentes. Um foi com vendas, seja como vendedor, seja como supervisor, seja como gerente, seja como dono de empresa, mas era vendas. Em vendas em si, eu
posso estar errado, mas minha maturidade hoje, né, com a idade que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, para mim é uma curva de aprendizado baixa, sabe? É uma curva de aprendizado baixa. Não quer dizer que o trabalho é fácil, longe disso, mas é uma curva de aprendizado baixa. É você, sim, saber lidar com as pessoas, saber lidar com o seu objetivo, saber lidar sob pressão, ter uma disciplina de fazer seu planejamento de visita. Se você trabalhar no varejo e em loja, ter uma boa relação com o pessoal da loja, ter uma boa relação com o seu distribuidor e assim vai. Ser analítico e através de dados, trazer planos para a empresa, é isso. Cara, mas assim, em um ano você aprende isso. Em um ano você teve 4 ciclos de trimestres diferentes, com lançamentos, você sabe o problema que vai dar, você sabe que não vai faturar aquele lançamento, você sabe que você vai ter que fazer com o cliente, porque o pedido vai ser cortado, ou se seu objetivo está abaixo, né, sua meta está alta e a sua venda está baixa, você sabe que você não vai bater o mês, só que você sabe como justificar isso. Em um ano você tem todo esse ciclo. Em um ano você bateu a meta, você não bateu a meta, você fez um baita lançamento, você fez um lançamento de merda, você tem isso. Já na área da tecnologia que eu tô agora, cara, eu vejo que assim é infinito assim, a curva de aprendizado. Tipo, se a gente falar hoje assim, de inteligência artificial, que coisas que eu estudo, que eu pratiquei, que eu atuei, que eu performei como cientista de dados e tal, cara, é imenso, assim. Então, hoje em dia, por exemplo, o GPT, ele é uma tecnologia, tá super hypado hoje, mas é uma tecnologia que foi em 2019, acho que foi o paper, né? O paper técnico foi lançado a primeira vez, que usa É aquele modelo robô de transform. que faz os textos para você sozinho, né? Exato. É uma rede Explica um pouco neural aí sobre o generativa chat, e esse bot aí. exato, eles chamam de large language model, então um modelo grande de linguagem e que ele usa um conceito relativamente novo, cara, de 2019, que chama Transformers e que ele usa uma metodologia de attention, self-attention. Então imagina assim, ele leu, ele foi treinado com bilhões de textos, bilhões de palavras, só que ao invés dele tentar ler palavras sequencialmente, igual a gente faz, os humanos fazem, tal, um por um, ele começou a usar esse modelo de Transformers. Qual que é o ganho que teve, assim, o modelo em si? Foi que a gente conseguiu treinar muito mais rápido os modelos com esses bilhões de textos. Então, antes era uma palavra por vez, né? Então era recorrente, assim, né? Então era uma cadeia assim, demorava muito, porque a gente não conseguia paralelizar o treinamento do modelo, do algoritmo. Agora, com esse Transformers, com esse modelo, a gente consegue paralelizar. Então, imagine assim, antes era um processador só treinando uma palavra por vez. Agora a gente pode colocar, sei lá, milhares de processadores treinando esses bilhões de textos muito mais rápido. Então, esse foi um dos ganhos do Transformers, além da questão de attention, self-attention que eu te falei. Então, imagine assim, antigamente, né, tipo, 2015, assim, antes do Transformers existir, os modelos eram treinados sequencialmente, né, como se fosse uma frase mesmo num livro. O que acontecia? No final da frase, o algoritmo, né, o machine learning ali, já não lembrava exatamente o contexto da frase no começo. Então, ele não ia conseguir aprender, vamos dizer assim, o significado daquela frase. Mas, com Transformers, ele tem essa questão de self-attention e attention, que ele consegue, de alguma forma, memorizar o contexto e a importância das palavras em uma sentença, né? Mas qual que é o ponto? Isso é algo novo, recente. E tem mais coisa vindo por aí. Tem outros algoritmos sendo feitos. Existem redes generativas criando imagens, criando músicas, criando filmes. Se eu falar de engenharia de dados, existem várias tecnologias para lidar com a quantidade maior ainda de dados que são feitos, né, pela gente hoje em dia nas redes sociais e tal. Então, nesse caso, a curva de aprendizado é gigante, assim, sabe? Quase infinita, assim. Então, comparar a área que eu tô hoje, que é tecnologia, versus a área que eu já atuei, que foi vendas, vendas é meio que aprendi em um ano, meio que passei por esses ciclos e aprendi.
E aqui já não, aqui eu sinto que não acaba, assim, sabe? Tem coisas novas vindas e tal. E não quer dizer que trabalho de vendas é chato ou não é, ou é fácil, longe disso. Mas eu vejo que a curva de aprendizado em vendas é uma curva muito menor do que na tecnologia. Então, então é isso, né? Respondendo sua pergunta, depende muito, assim, da área que você tá. E é até por isso que é uma área da tecnologia que eu gosto, que eu tô gostando bastante, porque eu consigo trabalhar em empresas super boas, assim, e ter uma curva de aprendizado muito grande. Então é isso. E ao trabalhar tecnologia, eu também consigo desenvolver projetos em paralelo, porque é isso hoje, né? Criar produtos digitais, você só precisa de um computador, literalmente, você consegue ir criando coisas novas. E essa questão de performar, só voltando então no assunto de aprendizado performance, trabalho, cara, é isso. Eu acho que qualquer pessoa que entra com isso em uma nova empresa, ou na mesma empresa que tá, e mudar o mindset para isso, se eu tô trabalhando, eu preciso aprender. Ah, como que você aprende? Você pode mudar de empresa para aprender, mas, cara, dentro da sua própria empresa você pode aprender coisas novas. Aí entra o outro ponto, que é tomar o risco, né? Então, tipo assim, quem mais tem sucesso, e o sucesso bem físico e tangível, sei lá, o sucesso financeiro, né? Depois a gente pode discutir o que é sucesso também, mas esse sucesso, né? Esse sucesso do dia a dia, que a galera acha que é sucesso. Sim. Ascender financeiramente e ascender uma posição na empresa. Não é quem trabalha mais. Não é quem despendeu mais tempo fazendo ou sofrendo mais. Não é. Quem ascende na vida é quem tomou mais risco. Então, assim, se você entra na empresa e começa a ter esse mindset, em 3 meses eu vou fazer o trampo de 1 ano, porque eu vou aprender mais. Isso é bom, porque o aprendizado fica comigo. Eu vou ter mais capacidade de assumir coisas que eu não era designado até então, e você vai assumir riscos. Ótimo. E risco é assim, né? Ou pode dar certo, ou pode dar errado. A gente controla o risco, né? Para se der algo negativo, não ser tão impactante como o lado positivo, que pode ser muito maior. Mas é isso. Então, ao você começar a assumir riscos na empresa, você provavelmente vai ascender tranquilamente, assim. Beleza, você vai errar uma vez, 2 vezes, mas igual no jogo de futebol, se você faz um gol contra, mas faz 3 a favor, você ganhou o jogo, você ganhou o campeonato. É a mesma coisa. Então, você começa a assumir riscos. Você vai falhar 1, 2 vezes, mas você vai acertar 3, 4. Então, você vai conseguir se autopromover, meio que sozinho, porque os seus resultados vão mostrar isso. Ou você pode fazer até um pouco diferente, que é o que você fez também, é o que eu fiz, assumir um risco maior, que é sair da empresa que você tá e começar um negócio novo, assim, sabe? Empreender de fato. Também é uma forma de assumir um risco, né? Muito maior. E quando eu fiz esse movimento ali em 2015, 2015, eu fiz isso, cara. Tô na P&G, gosto muito das pessoas, gosto muito do trampo, mas a minha curva de aprendizado estagnou de uma forma que eu precisaria buscar outros caminhos para continuar aprendendo. Aí, como que eu diminui meu risco? Juntei uma grana ali e tal, fiquei sem gastar enquanto trabalhava na P&G, juntei uma grana, eu saí de lá acho que com 50 mil na época, assim, tal. E basicamente eu dei entrada no carro, assim, tal, porque a gente tinha o carro da P&G, né? Aí quando eu saí da P&G tinha que devolver o carro. E é isso. Então, em 2015, ali eu fiz esse movimento. Não tinha risco nenhum, morava com meus pais, voltei para São Paulo, morava com meus pais e gerenciei esse risco. Então, gerenciei esse risco por causa disso, muito porque eu performava na época, conseguia entregar o que tinha que ser entregue, minha curva de aprendizado estagnou um pouco, aí eu falei, opa, já não tá valendo a pena, né, ter um trabalho, né, porque o trabalho por si só não é nada honroso, vamos dizer assim, né, se a gente pensar lá na Grécia Antiga, como começou. Então, se eu parei de aprender, opa,
eu posso empreender, deixo medir o meu risco, né? Se tudo der errado, eu, posso voltar para a PG, posso voltar para uma outra empresa em vendas, eu gosto, mas se der certo, o meu ganho vai ser exponencial, né? Então, isso foi meio que isso aconteceu. Então, aí eu saí em 2015, aí em 2020, esses 5 anos, assim, eu toquei 2 empresas e que financeiramente me deu uma estabilidade muito tranquila, assim, para eu viver, assim, sem me preocupar em questão de grana, assim, sabe? Tipo, e como também, né? Não é por quanto eu ganhei, mas é muito mais o quanto eu comecei a entender que é o dinheiro, como ele funciona e tal, e de forma prática diminuir meu custo de vida ou manter ele baixo. Uma das coisas que me ajudou muito assim a ter essa liberdade financeira, né, que a galera fala tal, mas eu não gosto muito desse termo não, é mais tipo ter oportunidade de ter tempo, né? Eu não precisar vender meu tempo através de um trabalho, então isso é muito bom para mim, porque eu consigo ter esse tempo. Apesar de hoje eu estar trabalhando para alguém, mas depois a gente pode explicar, eu vou nesse ponto mais a fundo. Mas o que é a questão financeira? A empresa começou a dar certo e tal. Eu botei na cabeça assim, e dinheiro é terrível, porque você começa a ganhar uma grana, cara, e não importa assim, se é R$ 1.000, 2.000 ou 100 mil reais. Você começa a inventar gasto que você não tinha até então. E eu caí nessa armadilha. Eu comprei um carro assim, tipo, super caro, tal. Um carro zero, tipo, puta, uma cagada, mano. Então eu gastei uma grana que até não precisava. Tipo, jantava em restaurante chique, assim, sabe? Tipo, meu, nada a ver. Então o que eu aprendi e o que eu fiz? Se eu tivesse feito isso antes, eu não teria errado nisso. Eu preciso setar o que é ser rico pra mim, sabe? Tipo assim, se isso pra mim é ser rico, eu 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 não, quando eu ascender financeiramente, tiver uma grana que eu nunca imaginei ter, eu não vou mudar o meu nível de ser rico e eu vou manter meu custo de vida estabilizado. Então, um exemplo, o que é ser rico para mim? Não é ter uma casa na praia, outra no campo, ter um carro do ano na garagem. Pô, tem gente que tem gente que isso é ser rico para a pessoa e beleza, né? Então, isso funciona também para quem tem essa definição de riqueza maior. Mas para mim ser rico é o quê? É isso, é eu ter tempo, não precisar trocar meu tempo para subsistência minha, né? Para ter um retorno financeiro. Esse é um. O outro então é de fato comprar tempo em si. Outro eu, com os sentimentos que eu tenho de investimento, eu consegui me manter. Então, tipo assim, se eu não trabalhar, fazer mais nada, cara, parei de trampar, não quero trabalhar para mais ninguém, os meus projetos não tá dando dinheiro nenhum, beleza. Os meus investimentos conseguem suprir minha necessidade mês a mês. Esse é o segundo, a definição de ser rico para mim. E, cara, é basicamente isso. Basicamente, a terceira é algo. Na verdade, chama a terceira, que é tudo que o governo não nos dá, o Estado com E maiúsculo, eu consegui proporcionar para as pessoas que eu gosto, né? Então, sei lá, meus pais, meu filho, quando eu construí uma família, a Bia e tal. Que transporte, segurança, educação, transporte, educação, segurança. Saúde, E alimentação. saúde. E alimentação também, esses 5. Pô, se eu conseguir com minha grana suprir essas 5 coisas para as pessoas que eu gosto, As isso para mim é necessidades riqueza. básicas que você. Exatamente. Então, isso é riqueza para mim, Chang. Então é isso, cara. Eu não precisar trocar meu tempo para trabalhar para alguém. Se eu não ganhar mais dinheiro nenhum na vida, o que os investimentos me retornam, eu consigo suprir minhas necessidades. E quais são as minhas necessidades? É essa. Tempo não, segurança, transporte, saúde, educação e alimentação para as pessoas que eu gosto.
né? Pessoas que dependem de mim, então é isso. Então, ou seja, se eu comecei a ganhar muito mais grana, cara, eu não vou inventar de querer comprar, sei lá, cara, uma BMW, entendeu? Tipo, por quê? Porque eu setei o que é riqueza para mim. Eu tenho isso comigo já, né? É uma regra de ouro para mim. Então, eu não vou cair na armadilha, né? Lembra que a gente falou, né? Tudo é um mercado, tudo tem um marketing por trás, tem gatilhos emocionais. Eu não vou cair na armadilha de querer comprar um carro super caro. Então, cara, e é isso. Então, hoje eu sigo isso, eu tenho isso comigo. Então, até foi um dos motivos que eu mudei para cá, porque eu posso assumir esse risco, eu posso. Hoje eu tenho, se aqui der errado, eu tenho uma condição financeira que vai me proporcionar uma segurança tal. Então, foi por isso que eu fiz esse movimento de vir para cá. E muito também com esse lance que eu te falei, que é o aprendizado, né? Aprendizado e performance, aprendizado e performance. Quero saber se eu consigo performar fora do meu país e uma empresa. Então, é isso que eu vim buscar esse desafio. E também eu tô aprendendo. Então, aprendizado e performance, aprendizado e performance. E o nosso canal no YouTube também é um desafio para mim. É tipo assim, é esse lance que eu tenho comigo, sou meio viciado nisso, tipo, cara, vamos performar, vamos fazer algo bacana, tal, um conteúdo legal, e vamos performar. Então, é isso, cara, a performance em si, pra mim, é algo que sempre me pegou muito, assim. Viciado Esses em assuntos, performance. E aprendizado cara, e cara, performance. aprendizado e performance, cara, e o trabalho é muito bom pra isso, muito bom, tipo, porque se você Certeza. trabalhar só por um meio de subsistência, como o João lá na Grécia Antiga, cara, é muito ruim. Para mim não fecha a Sim, conta, sim, né? sim, é Mas verdade. se você tá Esse aprendendo e mindset é muito bom. performando, Eu acho bacana, porque tira um pouco esse peso, né, do trabalho em si. É porque, assim, a partir do momento que você necessita do trabalho para sobreviver, cara, é um peso muito grande que você dá no trabalho, né? Você coloca uma pressão demais em cima disso, que pode deixar o seu dia a dia muito pesado, né? E até a pressão de, putz, eu não tô subindo, não tô ganhando mais, pô, por quê, né? Pô, talvez porque você não aprendeu direito, né? E aí, assim, você falou, né? Pô, o cara que não é quem trabalha mais que consegue ascender dentro de uma empresa. E é verdade, porque às vezes a pessoa não quer aprender mais, né? Ela também prefere ficar fazendo o mesmo, tá ali, não quer tomar sabe risco, fazer né? Tipo, direitinho, sabe fazer direitinho o trabalho dele e não quer sair da zona de conforto, né? E enquanto tem gente que, pô, se esforça, mas pode ser que tenha uma ascensão mais lenta, mas é de acordo com o nível de aprendizado dele, né? Do quanto ele consegue absorver, seja por capacidade intelectual, ou seja por esforço, enfim, acho que independente disso, se você começar a entender que é uma batalha sua, não só uma batalha, né, mas é uma busca sua, né, de você querer estar sendo melhor naquilo que você de faz. performar, né? Performar é a palavra, performar, cara. Sim, Né? sim. Tipo, eu acho que. E aí, só desse lance que a gente tá falando de trabalho em si, outro ponto também que eu tenho muito comigo, mano, desde quando eu entrei na P&G, desde a faculdade em si e tal, mas quando eu entrei na P&G e tal, é um ambiente competitivo, né? Não tem Sim. jeito, qualquer empresa, né? Principalmente vendas e tal. Então você gosta Então, desse ambiente. cortei, mano, tenho saudade, assim, tipo, tenho A saudade, correria mano. talvez seja isso, né? Não é nem É, a pressão ter o chefe ali em cima de você, mas é de você ver as coisas se movendo e se também precisar mover mais rápido. e todo dia chegando o daily lá de manhã, lá o seu objetivo de venda, o seu nome e o quanto você vendeu. Cara, isso pra mim é muito Uhum. gostoso, assim, cara. Porque é isso, buscando performance, né? Performar. Mas o que eu senti, assim, principalmente na P&G, assim, por ter esse ambiente competitivo e tal, a vendas em si, cara, assim, às vezes é muito melhor. Com certeza é muito mais fácil e às vezes muito melhor você querer ser diferente
dos seus pares do que melhor que seus pares. Imagina assim, vendas. Cara, o que é o melhor vendedor? Pô, é o cara que tá batendo o objetivo mais vezes, o cara que vende mais, o cara tal. Mas, cara, isso não depende só de você. Você, né, depende do cliente tá bem, depende da sua região ali tá, meu, sei lá, tem um market share fudido, a galera gosta muito de Oral-B lá, Sim. por algum motivo, né? Cara, às vezes você ter investimento para gastar, às vezes seu cliente tem mais investimentos que o meu, aí você consegue gerar mais caixa. Às vezes você se dá bem com a compradora, né? E gera negócio. Então, você querer se destacar na empresa só sendo o melhor, isso em qualquer área, cara. A gente tá falando de vendas, mas a gente pode fazer um paralelo para qualquer área. Às vezes não depende de você ser o melhor. Às vezes você não consegue ser o melhor. Por mais que você, cara, performe muito, você não consegue. Então, mas se você buscar ser o diferente, ser um diferencial dos seus pares, isso depende muito mais de você do que ser o melhor. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá na P&G ali, quando fui efetivado, eu peguei um cliente, cara, bem complicado na época. Estoque alto, a gente estava devendo para o cliente não queria comprar, a gente tinha que pagar ali as ações comerciais e tal. Você já, né, já ouviu isso bastante. Cara, eu nem ia conseguir ser o melhor vendedor, não ia. Mas precisaria ser um vendedor diferente, né? E performar, não sendo o melhor, mas performar sendo diferente. Então, cara, eu comecei a buscar. Eu ia para as lojas, entender o que estava acontecendo nas lojas, porque o estoque não abaixava. Tipo, final de semana eu ia para as lojas. Eu visitava, cara, praticamente, sei lá, 10 lojas por semana. Falava com o gerente, falava com o promotor. Eu fazia. Cara, ia assim, às vezes eu fui final de semana no cliente para a gente bater estoque e mandar produto para as lojas, lá do CD, mandar para as lojas. Cara, trazer planos e deixar muito claro que eu não ia bater o objetivo de venda por causa disso, e que não estava só nas minhas mãos, não estava só nas mãos da compradora, precisava do gerente financeiro deles, falar com nós para eles poderem voltar a comprar. Então, essas ações que eu consegui fazer de diferente, mesmo eu não sendo o melhor, eu consegui performar, entendeu? Então, cara, isso também é muito comigo, assim, tipo, às vezes é melhor você ser diferente, tendo um diferencial do que ser o melhor, entendeu? Em si. Às vezes algumas vezes, aí eu quero saber qual que é a sua opinião. Às vezes você ter a melhor performance não vai também fazer com que você chegue no resultado, né? Assim, no caso das vendas, né? Você pode fazer tudo certo, tudo. Mas realmente tem coisas que você não tem como controlar, né? Pode acontecer imprevisto de fatores externos. Exato. Que às vezes você não chega, né? Mas pelo menos você fez a sua parte, né? De você estar fazendo melhor em tudo que está dentro do seu alcance, né? Talvez esse seja uma alta performance. Você acredita nisso que se você tá na máxima performance, você sempre vai chegar no objetivo ou não? Você concorda com essa frase? Eu acho que não. É o que você falou. Tem coisas que não dependem da gente. Então, performance não necessariamente está atrelado a resultado. Não necessariamente. Mas você precisa entregar o resultado. Tipo, porque é assim. São duas métricas diferentes, né? Por exemplo, imagina assim. Você, vendas. No final do mês a gente é um número. Shang, 100%. Kate, 90%, né, do objetivo da venda. É isso. No último dia do mês. Mas os primeiros 30 dias do mês, vendas significa pessoas, né? Relação com pessoas, você pensar em planos internos, levar para o cliente, assim vai. Então, se você não está performando, trazendo o resultado ali no último dia do mês, você precisa conseguir performar nos primeiros 30 dias do mês, que é em relação às pessoas, né? É isso, cara. Eu acho que assim, se você não está entregando resultado, você pode performar da mesma forma. Se a gente pegar vendas, o exemplo final do mês a gente é só o número, mas os primeiros 30 dias do mês, vendas são pessoas. A relação que você faz com o seu cliente, a relação que você faz internamente, assim vai. Então,
Se você não entregar o 100% no final do mês, mas você sinalizou isso 10 dias, 5 dias antes de acabar o mês e mostrou um plano, você fez tudo que poderia ser feito para chegar no 100, cara, para mim, você está performando. Mas se isso acontecer durante 3 meses, você não entregar o mês, nenhum dos, né, sem um grande motivo, aí você não está mais performando. Então, tipo assim, performance tem a ver com resultado, mas com uma janela maior de tempo. Mas performance em você, depender de você ser o diferente, é mês a mês, sabe? Tipo, é no dia a dia. É no dia a dia, literalmente, assim, tal, nas ações que você faz, nos pensamentos que você tem. Então, e a mesma coisa, por exemplo, para a engenharia de dados que eu tô hoje. Você passou um deadline do projeto, cara, me explica os motivos, quais problemas teve, quais gargalos teve, o que não funcionou, qual que foi o teste de performance que não passou, o teste de check, qualidade de dados que não passou. Isso, por isso que era para eu ter entregue isso hoje, mas eu vou entregar daqui 3 dias. Mas se eu tiver, né, todo o porquê, beleza. Mas assim, se eu continuamente não entregar os deadlines 2, 3, 4, 5 vezes e não tiver um bom motivo para isso, aí a minha performance vai estar muito atrelada ao meu resultado que está baixo e a performance vai ser baixa, assim. Então, eu vejo isso. E, cara, eu queria trazer mais um ponto que eu acho muito massa, que é isso. Eu também, mas tem muitos conceitos que eu fico pensando, meditando sobre. Aí acho que é o último conceito que a gente já fala hoje. A gente traz mais coisas para os próximos. Que é, tipo assim, quando eu era, cara, até os meus 28 anos, assim, tal, eu buscava muito na minha vida, pensando que uma vida boa seria se eu conseguisse gerenciar meus recursos, que é tempo, energia e dinheiro, né? Então, porque quando a gente é muito novo, adolescente, a gente tem tempo, energia, não tem dinheiro. Quando a gente é adulto, tem energia e dinheiro, mas não tem tempo. Quando a gente é mais velho, a gente não tem tempo e dinheiro, mas não tem energia, né? E eu falei assim, se eu conseguir o quanto antes estabilizar esses recursos e ter tudo isso, né, disponível para mim, é o que eu quero. Lembra que eu te falei que trabalho, eu vejo que é uma troca de tempo? Então eu falei assim, quando eu tiver dinheiro e energia suficiente para não ter que mais vender meu tempo para ninguém e tal, eu vou ter os 3 que eu quero, né? Eu tenho energia hoje em dia, tenho financeiramente conseguir o que eu sempre imaginei que faria sentido. Mas, cara, quando eu comecei a pensar mais a fundo e meditar sobre, o que eu entendi? Que, cara, isso é a maior cagada. Tipo assim, a galera que busca gerenciar tempo, energia e dinheiro tá fadada ao fracasso. Assim. Dinheiro, existe um negócio chamado inflação. Então, o dinheiro vai acabando, mesmo você tendo rios de dinheiro na sua conta. A inflação, uma hora, vai comer o valor do seu dinheiro. O tempo vai passar. Desde quando teve Big Bang, o tempo passa, e é assim que as coisas funcionam. E a energia, ela vai dissipar, né? Termodinamicamente, a energia ela se transforma, vai sair do seu corpo de alguma forma e vai para outros corpos, a energia vai ser transferida de corpos. Então, você buscar isso, ter sempre tempo, energia e dinheiro, cara, vai ser muito frustrante, assim, sabe? Em algum momento você vai se dar real e vai estar lascado. Então, eu troquei tempo, energia e dinheiro. Dinheiro, eu troquei por conhecimento. Tempo, eu troquei por disciplina. E energia, eu troquei por foco. Então, ao invés de querer ter tempo, energia e dinheiro, agora eu quero ter conhecimento, disciplina e foco. Sem conhecimento, seu dinheiro vai embora. Sem disciplina, não importa o que você faz no seu tempo, você não vai produzir nada muito grande, nada muito relevante, porque se você ficar, eu tenho tempo livre, fico pingando, eu não tenho disciplina para fazer algo bom, pouco importa o tempo que você tem. E se você tem energia, mas não tem foco, é quase a mesma coisa, né? Você, nossa, eu tenho energia para fazer muita coisa. Eu quero fazer pizza, hambúrguer, lasanha, tá, mas não vai sair da hora, porque você tem que focar a sua energia em algo específico, né?
Então, cara, eu comecei a buscar isso, sim, de forma muito, assim, ativa. E, cara, isso foi muito bom, assim, essa troca. Porque, tipo assim, conhecimento, disciplina e foco são coisas abundantes, assim, são coisas que não acabam, não é um recurso ilimitado que vai acabar. São coisas que não acabam, elas só aumentam, assim, de forma exponencial. São coisas que você controla, é o seu foco, é a sua disciplina, é o seu conhecimento. Então, e, cara, isso me ajudou muito, assim, sabe? Me ajudou a, a ter. Não é ser menos frustrado em si, mas acho que um caminho mais longo e de maior autodesenvolvimento. Então, Uma jornada mais prazerosa. exato, cara, exato. Uma jornada mais prazerosa, talvez mais difícil, né? Porque, pô, cara, ter Certo. foco e disciplina Mas e mais acumular motivado, tá? conhecimento Motivadora. Aham. é mais motivador, mas parece que é fácil, né? Ah, não, foco, disciplina, conhecimento. Ah, vixe. Não, é muito mais Uhum. difícil ter isso do que tempo, energia e dinheiro, assim, mas muito mais, assim, tipo, é muito, muito. Então, foco, disciplina e conhecimento são as coisas que eu venho buscando. Legal. E eu acho que, assim, se a gente consegue ter isso, tem algo que não acaba, não é um recurso limitado, é um recurso abundante. Cara, eu acho que é o caminho, assim, sabe? É um caminho meio infinito, né? Porque quanto mais você aprende, mais você vê que não sabe as coisas, né? Uhum. Quanto mais disciplina e foco você tem para si mesmo, você quer aperfeiçoar mais, né? Essa disciplina, esse foco. Então é um caminho também, é uma curva de aprendizado infinita que você vai se autodesenvolvendo, autoaprimorando e que, sem entrar em aspectos religiosos, eu acho que é algo que vai transcender essa vida nossa, assim, sabe? Eu, assim, carne e osso e tal, acho que a próxima reencarnação minha vai se beneficiar disso. Prazeroso, acho que é prazer que você comentou, né? Eu acho que é isso, porque Sim, é sim. uma caminhada, É não é fácil. recompensador, diria então, né? É, Porque você, pegando ali o que você está falando, quando a gente começa a buscar tempo, dinheiro e energia como o fim, né? E aí, às vezes não importa qual que é o meio, né? Você simplesmente, às vezes você, né? A que custo você vai fazer? Às vezes tem um custo alto para chegar nisso. E aí quando você chega, você vê que aquilo não é o fim, né? Porque aquilo não é tudo. é, Sendo que realmente é uma busca de muita gente isso, né? E é muito legal que você levantou isso, que para quem busca isso, e eu enxergo, talvez não 100%, porque eu acho que eu não alcancei os três ao mesmo tempo. Mas é interessante saber porque hoje o que você faz é, você usa essas substituições como, não é nem na verdade é um meio, né? Para chegar num fim que não existe, que é um fim que, assim, é um fim de você só tentar ser cada vez melhor, no final performar, isso. É, e a questão do tempo, dinheiro e energia faz parte só do processo, né? Você acaba alcançando aquilo automaticamente quando você usa isso como meio, né? Os seus três mantras para chegar exato. num fim que no fim você até botou aí a questão espiritual de levar isso para uma outra vida, mas realmente é bem interessante mesmo o que você falou. Muito bom. Massa, mano. Cheguei, é isso por hoje. Acho que é isso, Filosofamos cara. bastante. Mas, pô, muito massa. Bastante. Eu Muito bom. gostei demais. Espero que a galera que ouça goste também. Com certeza. E, e é isso, Eu né? gostei São nós. muito. Eu devia ter até anotado aqui, mas não vou nem esquecer de tão impactante que foi. Oh, adoro. Quem vai estar escutando com certeza vai aprender muito. Eu achei bem bacana a questão de performance. Eu comecei a até me enxergar dentro do trabalho sobre alguns conceitos que você colocou, né? No caso, eu mesmo, né? Cara, eu trabalhei 5 anos e meio, mais ou menos, como RV. Tá. E assim,
eu não tive a oportunidade de ser promovido, né? Mas hoje, cara, com menos de um ano, eu já tô tendo uma chance gigantesca disso acontecer. Da hora. E aí, por quê, né? O que eu fiz diferente? No final, eu acho que com o que eu aprendi na trajetória que eu tive na Procter, eu vi quais são realmente os caminhos. Não necessariamente que eu sabia tudo do que tinha que fazer agora, né? Eu não entrei sabendo. Cara, são outros processos, são outros produtos, é uma outra cultura, mas eu apliquei um pouco do que você falou, né? Cara, os primeiros 3 meses, meu amigo, tem que ser os Tem que melhores arrepiar. meses, tem que chegar chegando, velho. É. Eu botei isso muito forte na cabeça, causei uma boa primeira impressão, depois começou até a ficar mais tranquilo, mais soft, mas Aham. aí comecei a entender que eu precisaria fazer mais, e não é mais de doar mais tempo, né? Mas fazer algo diferente, né? Que é o quê? Tocar projetos, né? Mostrar que você está fazendo algo diferente e vender isso também, né? E fazer, Pô. anunciar isso. Uhum. Então, tanto que hoje eu tô cobrindo meu chefe, cara, eu recebi até proposta, velho. Assim, proposta não, né? Mas assim, eu fui entrevistado para uma possível promoção já, então Da hora. assim, super feliz, assim, e faz todo sentido, cabe muito dentro do que você falou, né, na questão de performance, do aprendizado, e a vida se torna muito mais leve quando a gente entende que, cara, uma promoção ou ganhar mais, esse não é o fim, né, quando a gente Exato, mano. busca isso como fim, cara, é pedir pra sofrer, cara, porque Porque é quando muito você pouco. chegar, você vai ficar frustrado. Provavelmente você vai alcançar isso, né? Mas você Sim. vai se frustrar, porque você vai ver, puta, eu não tô tão realizado quanto eu achei que seria, né? É Você isso, pode mano. até no final gastar mais, né? É, Você até alcança e você começa a cometer os mesmos erros que você cometia com menos, né? é. Então, faz todo sentido o que você falou, cara. Foi muito bom. Massa, mano. Beleza. Fechou, então. Segundo episódio aqui do canal Shang Kate. E bora pro próximo. Isso aí, Valeu, então, grande Shang. abraço aí. Tudo de bom aí em Portugal. Tamo Estamos aqui junto. em Até a próxima. Nicaraguai. E é isso, boa Eu vou te semana. visitar aí, mano. Fechou. Falou. Beleza? Falou.